Olá, meus amados alunos da Top Invest. Bom, estamos em anos de eleição. Eleição é este domingo aqui, muito polarizado, um lado, outro lado. É o assunto do momento e eu não podia ficar de fora. É óbvio que eu não vou entrar no debate político, porque a Top Invest, a missão da Top Invest é te aprovar na certificação financeira. Então, aproveitando o tema aqui, eu decidi te explicar, para a gente pensar juntos aqui, o que as eleições podem afetar nas nossas provas de certificação. E eu não posso falar sobre o que as eleições podem afetar nas nossas certificações sem te dar aqui, primeiro de tudo, um conceito histórico, né? Um panorama histórico. Para você ter uma ideia, as certificações financeiras surgiram lá no ano de 2002. O ano de 2002 foi o primeiro ano em que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito como presidente do Brasil. Esse ano aqui foi muito inseguro, né? Muito dinâmico, muito polêmico também, porque o Lula era um sindicalista, as pessoas, né, o mercado financeiro em geral não sabia como reagir com isso, então muita insegurança, muita volatilidade e, por consequência, a insegurança traz volatilidade e trouxe retorno negativo até mesmo para os investimentos de renda fixa. E como os investimentos estavam trazendo um retorno negativo, naquela época, né, 2002, para quem que as pessoas iam perguntar as informações? Iam perguntar principalmente para os bancos. O problema foi que lá nos bancos, os bancários da época não sabiam responder o porquê os investimentos de renda fixa estavam dando um retorno negativo. E isso surgiu um grande problema, porque o mercado já estava meio inseguro, faltava informação. Meu Deus, e agora? Como que a gente vai resolver isso? Então, os órgãos reguladores no Brasil se basearam no modelo internacional, que são as certificações financeiras. Então, lá no longínquo ano de 2002, surgiu uma resolução do Conselho Monetário Nacional, em conjunto com o Banco Central do Brasil, que é 3.158 de 2002, que trata justamente sobre as certificações financeiras. Ou seja, o profissional, para trabalhar no mercado financeiro, ele é obrigado a ter uma certificação financeira. Então, não é o banco A, B ou C, a corretora A, B ou C, que está te exigindo ter uma certificação financeira. É uma regra do mercado do Conselho Monetário Nacional que veio lá do período de 2002, logo depois que o Lula foi eleito, né? Isso aqui trouxe muito mais estabilidade e tranquilidade para o mercado financeiro. Então, lá no ano de 2002 mesmo, a Anbid, não está errado, é a Anbid, trouxe para o mercado financeiro uma certificação chamada CPA 20, que é a Certificação Profissional Anbid, ou agora Anbima, série 20. Anbid era uma antiga associação no mercado, né? Depois ela se juntou a Anbid com a Andima e surgiu a nossa amada Anbima. Então, a CPA 20 foi a primeira certificação do mercado, voltava a qualificar os profissionais para atendimento do público de alta renda, então do Itaú Personalité, Itaú Uniclass, né? Santander Van Gogh, Banco do Brasil Estilo, Banrisul Afinidade, né? Cada banco tem o seu nome, alguns bancos têm vários segmentos, inclusive, né? Lembra, ó, alta renda, não é o private é outra coisa, né? Então, para se atender o segmento de alta renda, surgiu a certificação profissional série 20. Para atender o público mais de balcão, surgiu um pouquinho depois a certificação chamada de CPA 10, que é um pouco mais básica, um pouco mais de entrada, mas também vai te dar um amplo conhecimento sobre o mercado financeiro. E futuramente surgiu a SERA, que é o especialista de investimentos, que vai auxiliar, de certa forma, esses dois profissionais. Então, em 2002, nós tínhamos 0 profissionais certificados com a CPA 10 ou com a CPA 20, porque foi o ano em que surgiram essas certificações, justamente para trazer mais segurança para o cliente, uma vez que o profissional estava bem treinado. E aí, você pode imaginar comigo que conforme o mercado foi evoluindo, né, a certificação deixou de ser uma obrigação para ser um diferencial em certo momento e hoje ela voltou a ser uma obrigação. Então, existem bancos que já exigem no mínimo a CPA 20 para você ingressar na carreira e já exigem a CE para você ter uma promoção legal. Para você ter uma ideia, vem comigo para a tela, deixa eu te mostrar um gráfico bem bonito aqui, ó. Essa aqui é a evolução acumulada dos exames da CPA 10. Então a gente começou, obviamente, com 0 aqui no ano de 2003 e agora, no ano de 2021, né, a gente está falando aqui exatamente, na verdade, até o 06 de 2022, né? Esses dados estão do último sumário estatístico da Anbima, que ela considera até o primeiro semestre de 2022. Então a gente partiu de 0 profissionais lá em 2022 para mais de 853.121 profissionais certificados. 850 mil exames realizados, né, de pessoas que compareceram na prova, são 458.355 profissionais certificados. Né, já é mais do que isso, porque isso aqui conta os dados, né, até o dia 30 de junho de 2022. Então a gente tem aí praticamente 500 mil profissionais certificados com a CPA 10, e quando a gente fala da CPA 20,
Então, também até 30 de junho de 2022, né? Evolução acumulada da CPA20, e a gente tem aqui mais ou menos 190 mil, ou temos aí no total basicamente 700 mil profissionais certificados, se a gente for considerar a CPA10, CPA20, CE e também as outras certificações só da Anbima. Se a gente for pegar as certificações de outras certificadoras, como a ABCIP, Finabran, Ancora, temos também a PMEC, né? Então, você repara que as certificações financeiras são cada vez mais importantes aqui para a gente dentro do mercado financeiro, né? Então, a gente trazendo esse contexto histórico, surgiu lá no ano de 2002 e ela foi cada vez mais evoluindo, foi ficando cada vez mais importante para o mercado financeiro em geral. E tem 7 módulos cada uma das provas, e alguns módulos super importantes são sobre o Sistema Financeiro Nacional, que trata de toda a nossa estrutura, e cai também lá no módulo de noções de economia e finanças. A gente fala um pouco sobre políticas econômicas. A gente tem a política fiscal, a política cambial e a política monetária. A política fiscal é em relação ao fisco, em relação à fazenda antigamente, né? Então, basicamente, ele vai olhar os impostos arrecadados e como o governo gasta o dinheiro. Isso aqui é uma política fiscal. A política cambial é como o Banco Central, como o governo federal vai se comportar em relação ao câmbio. E a política monetária é em relação às taxas de juros, né? Em relação, basicamente, à oferta de moeda que a gente tem na economia. Aqui dentro de política monetária, a gente tem 4 outras políticas monetárias, né? A gente tem a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, o Open Market, o redesconto e também o depósito compulsório. São as 4 políticas monetárias que a gente tem aqui. Isso aqui são conteúdos de prova. Então percebe que a certificação financeira surgiu no momento de eleição por causa da política monetária, por causa da política cambial e por causa da política fiscal. Por quê? Quando um novo presidente, quando um novo Senado, uma nova Câmara de Deputados assume, esses políticos vão decidir quais serão as medidas econômicas a serem tomadas. Então, eles vão influenciar diretamente na política fiscal, cambial e monetária. Então, esse aqui é o modo mais importante de a gente entender quando a gente está passando por um período de eleições como esse. Então, a gente sabe que um lado do Lula é o lado da esquerda, ele defende um Estado maior, o furo do teto de gastos, mais presença do Estado, e o Jair Bolsonaro, ele é mais, vamos dizer assim, do lado da direita, ele defende mais um Estado um pouco menor participação do Estado, redução de impostos, e esse tipo de coisa, ok? Não vou entrar no mérito político aqui, é uma análise, vamos dizer, técnica em relação à nossa prova de certificação, legal? Então, mudou bastante, principalmente aqui, em relação às políticas monetária, fiscal e cambial, ok? Quando a gente olha para a Bolsa de Valores, bom, a Bolsa de Valores, os gestores de fundos de investimento, na média, todos eles estão muito confiantes, tá? Por mais que seja o Lula ou por mais que seja o Bolsonaro, o Brasil está muito descontado e, de certa forma, a nossa economia está muito bem ajustada em relação ao resto do mundo. Por que eu falei aqui o que esperar em relação à renda variável? Porque a renda variável, ela é muito de expectativa. O que a gente espera que o próximo governo vá fazer? Como a gente já conhece o Lula, como a gente já conhece o Bolsonaro, basicamente não tem nenhuma grande surpresa que o mercado espera vir. A gente já sabe mais ou menos como cada um deles vai agir. E a insegurança ou não ter informação é um risco muito maior do que saber o que pode ou não pode acontecer. Então, se o Lula vier a ganhar, a gente acredita que empresas estatais como o Banco do Brasil, a Petrobras, possam sofrer um pouco mais, em detrimento a empresas do setor de educação que podem se valorizar, ou as grandes campanhas nacionais, como a gente já teve nos mandatos anteriores. E se o Bolsonaro ganhar, as estatais devem se valorizar, porque ele interfere menos, e outras empresas tendem a se desvalorizar, como tudo no mercado, não tem melhor, 100% melhor. Existe um lado que é bom para um lado, ou é bom para o outro. Né? A gente nunca está 100% contente, beleza? Agora, eu tenho que te lembrar aqui que a gente já teve várias mudanças na prova, né? Do ano de 2002, quando surgiram as provas de certificação, até hoje, em 2023, são praticamente pouco mais de 20 anos do mercado de certificações financeiras, muita coisa mudou. A prova era pequenininha, era realizada só em São Paulo, a prova foi crescendo, mais conteúdos, realizados em vários lugares. Hoje, praticamente todas as cidades, com mais de 30 mil habitantes, já tem a prova na própria cidade. Então, foi evoluindo muito, foi ganhando muito mais importância para o mercado. A prova foi ficando mais complexa, porque são muito mais conteúdos, e para você ter uma ideia, a prova, de certa forma, ela segue o mercado. Então, a gente teve várias mudanças agora, no ano de 2021 e do ano de 2022, já tem um edital com as mudanças para 2023, que vão ser adicionados mais de 10 conteúdos, então repara que a prova está ficando cada vez mais difícil, porque tem cada vez mais conteúdos. Aí fica a minha dica de você fazer a prova o mais rápido possível, né? E para finalizar e para resumir esse vídeo aqui,
se o lado A ou se o lado B ganhar, o que vai mudar na tua prova? Olha, eu não posso falar sobre os demais módulos. Agora, o módulo 1, eu tenho certeza absoluta que vai sofrer mudanças. E é muito simples de explicar, porque quando o Jair Bolsonaro assumiu, ele fez mudanças econômicas. Então, a gente tinha o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, e ele juntou todos esses ministérios aqui num super ministério e chamou de Ministério da Economia. O que aconteceu? A Constituição do Conselho Monetário Nacional mudou. Foi aprovada a Lei 179 de 2021, agora neste ano aqui, que o Banco Central passa a ter autonomia, né? No ano passado, na verdade, tá? No final de 2022, né? Que o Banco Central passa a ter autonomia. O que aconteceu? Mudou a prova. Então, as mudanças que acontecem bastante quando há a troca de governo é no módulo 1. Então, é por isso que fica aqui a minha dica, é que você estude. Aproveite, inclusive, este momento aqui mais de final de ano, que tá todo mundo mais light, para estudar para a tua prova de certificação e fazer no máximo até março de 2021. Porque até lá a gente deve ter essas mudanças que vão acontecer por causa do edital da prova, e lá em junho, quando dá 6 meses, tem as mudanças que entram lá. Então, provavelmente, o primeiro mês de governo, né, se for o Lula que vai ganhar, vão proporcionar mudanças econômicas. Essas mudanças econômicas vão acarretar em mudanças na prova, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o like, te inscreve no canal, ativa o sininho aqui, importante pra gente e pra você também receber os próximos vídeos. E comece a estudar agora, tá? Fica o convite aqui, se conhecer nosso curso completamente atualizado, preparado para você passar de primeira. Venha fazer o teste de 7 dias grátis, vou deixar o link na descrição. Galera, um beijo, bons estudos, até a próxima aí. Tchau!